Olá pessoal, vamos resolver aqui uma questão da banca IBFC para ver como a banca cobra os conteúdos de língua portuguesa. Essa aqui é uma questão de pontuação sobre o uso da vírgula. Acompanhe comigo a forma como a banca cobrou vírgula. E essa questão eu escolhi de forma proposital porque é uma questão que tem um problema. Vamos ler o que diz a questão. A vírgula exerce inúmeras funções na comunicação escrita. Analise as justificativas para o seu uso nas alternativas abaixo e assinale a incorreta. Então falou que a vírgula tem inúmeras funções e que quer que você analise as justificativas para o uso e que veja em qual das alternativas a justificativa está errada, ou seja, a justificativa incorreta. Letra A. Havia as mais belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas. É obrigatório o uso da vírgula para separar termos com funções semelhantes. Ou seja, está dizendo que todas essas vírgulas que aparecem aqui, elas são obrigatórias porque é obrigatório o uso da vírgula para separar termos com funções semelhantes. Gente, o que é separar termos com funções semelhantes? Significa que os termos têm a mesma função sintática. Então, todos os termos são objeto direto, ou então todos os termos são objeto indireto, ou neste caso, para além de realmente ser uma ideia de complemento, eles aparecem em enumeração. Então, há tudo isso, porque há o que, gente? Há as mais belas casas, há os jardins, há os playgrounds e há as piscinas. Então, há tudo isso. Por isso que todos esses termos têm a mesma função. Eles correspondem à mesma classificação sintática. E é obrigatório o uso da vírgula para fazer a separação de elementos de mesma função? Sim! É obrigatório. Em enumeração, em listagem. Aqui está adequado, portanto, não é a nossa alternativa. Porque eles querem a errada, E aqui, essa afirmação está correta. A B. Agora a segurança é completa. Aqui está dizendo é facultativo. Gente, quando fala é facultativo, significa que quando está correto. E quando não está correto também. Então ela afirmou, é facultativo o uso da vírgula para separar adjuntos adverbiais de pouca extensão antepostos. E aí, gente, o adjunto que está aqui separado de pouca extensão, pequeno e anteposto é quem? É o agora. Realmente, agora é um adjunto adverbial de tempo. Agora a segurança é completa. E é um adjunto porque nós podemos reposicioná-lo. Quando nós falamos de adjuntos adverbiais, são termos acessórios que podem se movimentar dentro da estrutura. Eu posso dizer aqui tranquilamente, a segurança é completa agora. Ou a segurança agora é completa. Então olha como ele é um termo móvel. E quando nós temos adjuntos adverbiais pequenos, como é o caso do agora, que só tem uma palavra, realmente é facultativo o uso de vírgula para separá-los quando eles aparecem
antepostos, ou seja, no começo das orações. E aí você me pergunta, professor, essa ideia da facultatividade em relação aos pequenos também vale para outras posições? E eu respondo, sim, também vale para outras posições. A única coisa que não pode acontecer é quando ele aparece no meio de um enunciado. Se você optou por colocar uma vírgula, ele realmente tem que ficar intercalado. Porque se ele não ficar intercalado, provavelmente ele vai interferir na relação de termos que são integrantes ou de termos que são essenciais. Neste caso aqui, como ele vem encabeçando, vai vírgula só depois realmente, e é uma vírgula facultativa. Agora, se ele ficar no meio e você opta por colocar o sinal de pontuação, ou você coloca tudo ou você não coloca nada. Mas essa regra vale para quando, gente? Quando ele se movimenta da posição normal, quando a vírgula é facultativa, somente quando ele é de pequena extensão. Somente de pequena extensão, como é o caso aqui. Uma ou duas palavras. Então a letra B também não é. C. Houve protestos, mas no fim todos concordaram. É obrigatório o uso da vírgula para separar orações coordenadas, sindéticas adversativas. Olha que quanta classificação ela apresentou. Está correta essa afirmação, essa justificativa? Sim, está correta. Essa aqui não é a nossa alternativa. Mas como que eu sei que ela é uma oração coordenada sindética adversativa? Olha aqui, ó. Mas no fim todos concordaram. Tem um verbo, então é oração. É coordenada por quê? Porque ela é independente sintaticamente. No fim, todos concordaram. Ela tem todos os elementos que são essenciais para que ela tenha completude de sentido. E ela é sindética por quê? Porque ela tem conjunção. Ela é iniciada por conector. Sindética, para quem não sabe, vem da palavra síndeto. E síndeto é a mesma coisa que conjunção. Tá? Então, quando eu digo que uma oração é assindética, então ela não tem conjunção. Significa que ela não tem conjunção. O prefixo de negação, assindética, não tem conjunção. Agora, se eu digo que é sindética, tem conjunção. E neste caso é uma sindética adversativa? Sim, por quê? Porque traz a ideia de contrariedade, de adversidade, ela contraria a informação anterior. Orações iniciadas por mas, porém, contudo, todavia, entretanto, vamos colocar aqui, ó, mas, porém, entretanto, contudo, todavia e no entanto, são orações adversativas. Houve protestos, mas no fim todos concordaram.
Gente, se eu tenho a primeira informação aqui, houve protestos, eu crio uma expectativa. Ou seja, ocorreu algum problema e as pessoas não estavam entrando em acordo. Mas, no fim, todos concordaram. Então, quebrou a expectativa que foi criada no primeiro momento. O que acontece em relação às orações coordenadas adversativas? Elas devem vir separadas por sinal de pontuação. Então, por isso, essa justificativa está correta. E nós estamos procurando a incorreta. Então, não é essa aqui. Agora vamos para a letra D. Mesmo se os ladrões ultrapassassem os altos muros, não conseguiriam entrar nas casas. É recomendável o uso da vírgula para separar orações subordinadas adverbiais condicionais quando vierem antes da principal. O probleminha que eu falei no início está nesta alternativa. O que acontece com a afirmação que a IBFC fez nessa alternativa? Olha aqui, ela disse que é recomendável. Recomendável. Ou ela deveria ter falado que é obrigatório, ou ela deveria ter falado que é proibido, ou ela deveria ter falado que é facultativo. Mas ela disse assim, é recomendável. O uso da vírgula para separar o que? Oração subordinada, adverbial, condicional. Opa, vamos lá. A vírgula apareceu aqui. Quem é a oração que ela está classificando como oração subordinada adverbial condicional? É toda essa primeira aqui, ó. Mesmo se os ladrões ultrapassassem os altos muros, porque ela está falando assim, ó, quando vierem antes da principal. E a principal, a oração principal de uma estrutura é quem? É aquela que não tem o conector, e ela tem a estrutura que é a principal de sentido, e ela tem o sujeito. Beleza, essa aqui tem o conector, ó, mesmo se. Então ela tem a estrutura de locução conjuntiva aqui. Então isso é realmente a ideia de oração que é subordinada, que está linkada à outra, que só faz sentido realmente junto da outra, junto à outra estrutura. É oração? É. Aqui, ó, ultrapassassem, né? É um verbo. É subordinada? Sim, porque só faz sentido quando unida a outra estrutura. É adverbial condicional? Daí aqui que está o problema. Porque quando nós temos a estrutura assim, mesmo se os ladrões ultrapassassem os altos muros, não conseguiriam entrar nas casas, isso tem muito mais cara de concessiva do que de condicional. Concessiva é aquela estrutura que traz uma ressalva para o argumento principal. E o argumento principal, ele continua, ele acontece. Ela não impede a ocorrência do argumento principal. Ó, mesmo se os ladrões ultrapassassem os altos muros, não conseguiriam entrar nas casas. Ou seja, ainda que os ladrões ultrapassassem os altos muros, não conseguiriam entrar nas casas. Embora os ladrões ultrapassem os altos muros, não conseguiriam entrar nas casas. Dá muito mais a impressão de concessiva. Aí você pode dizer, ah, mas para mim tem ideia de condição. Realmente, até dá para adaptar ali. Caso os ladrões ultrapassassem os altos muros, não conseguiriam entrar nas casas. Então, aqui nós temos o problema de classificação semântica dessa estrutura adverbial, o que permite dar impressão das duas classificações.
De fato, existem gramáticas que dão a possibilidade de classificar o mesmo ser como condição. E a estrutura do verbo, a maneira como o verbo está conjugado aqui, ela dá a impressão que a banca queria que tivesse valor de condição para que o verbo não tivesse que ser alterado. Então temos aqui uma questão, porém a questão aqui está falando sobre pontuação e está dizendo que é recomendável o uso da vírgula. Mas o que a regra realmente diz quando nós temos uma oração subordinada antes da principal, como é o caso de uma oração subordinada adverbial? Quando as orações subordinadas adverbiais aparecem antes da principal, a gramática diz que a colocação da vírgula deve ocorrer. Então, se a colocação da vírgula deve ocorrer, não é uma questão de recomendação, e sim uma questão de obrigação. Considerando esses aspectos, nós podemos considerar a letra D como sendo a alternativa incorreta, a que tem um problema. Porém, vamos analisar aqui a alternativa E. Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de guardas. Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de guardas. É obrigatório o uso da vírgula para separar verbos com tempos e modos diferentes. Gente, nunca na vida essa vírgula aqui apareceu pelo mesmo motivo da anterior. Por quê? Porque se não morresse é uma oração subordinada adverbial e aqui sim podemos dizer com certeza absoluta condicional. Por isso que essa vírgula apareceu ali, porque a oração subordinada está antes da principal. Então é obrigatório por causa da antecipação da subordinada adverbial. E não porque é uma regra separar verbos com tempos e modos diferentes. Então aqui, por isso que eu disse no início que essa questão é um problema, porque aqui nós temos duas alternativas problemáticas e a questão pede justamente a incorreta. Então o que a IBFC fez? Anulou a questão? Não. Ela considerou a resposta como a mais grotesca, a mais inadequada, que é a alternativa E. Ou seja, a letra E não tem nenhuma possibilidade de essa justificativa que foi dada aqui ser verdadeira. Logo, a resposta da questão é E.